Meu amigo, me responde uma coisa. Tu já reparou como hoje em dia quase todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer ouvir algo que incomode? Todo mundo quer respeito. Todo mundo quer compreensão. Mas basta alguém dizer, cara, talvez tu esteja errado. Pronto. Do virou ofensivo, do virou injusto, do virou o problema da situação. E sinceramente, eu acho que isso explica muita coisa errada no comportamento das pessoas hoje em dia. Do vir hoje. Fala galera, opinador na área, beleza? Mano, esses dias, pra variar, eu tava vendo uns vídeos do canal Embrulha pra Viagem, e mano, eles fizeram uma sketch que, meu amigo, sensacional. Eu já vi vários vídeos desse personagem que eu vou mencionar, mas sei lá por quê. Só agora me deu vontade de trazer esse papo pro nosso boteco. Cara, o personagem em questão é um terapeuta, sabe? E tem dois momentos no quadro. Um mostrando como geralmente seria uma sessão normal. O terapeuta calmo, tentando fazer o paciente refletir. Tipo, então, você não acha que isso pode ser um questionamento interessante? Algo nessa linha tá ligado. Só que ai corta, e entra a versão de como deveria ser. E meu irmão, ai vira praticamente um papo de boteco. E é de rachar de rir. Mano sério, se tu ainda não viu, cara, só vai ver, é o canal Embrulha pra Viagem, e o personagem é o terapeuta, feito pelo Marcelo Larran. E ai cara, vendo aquilo eu comecei a pensar numa coisa, e já vou deixar claro. Essa opinião agora é totalmente no achismo, tá? Porque honestamente, eu nunca fiz terapia. Então não sei exatamente como um terapeuta age numa sessão, mas eu imagino que o objetivo seja justamente esse, encaminhar o paciente para ele mesmo enxergar certas coisas. De uma forma suave, de uma forma gradual. Só que cara, tem certas situações que sinceramente me fazem pensar que às vezes um tratamento de choque seria muito mais eficiente, direto. Sem rodeio. Sem anestesia. Tá, calma. Tu não deve estar entendendo absolutamente nada ainda. Ainda mais se não conhece o canal ou o personagem. Então pera, respira opinador, vamos do começo. Hahaha. Funciona assim. O paciente chega, e eles começam a conversar. Ai, o paciente é um cara extremamente grosso. Aquele tipo de pessoa que acha que todo mundo em volta tá errado, e ele começa a falar mal de duas mulheres que trabalham com ele. Diz que elas são incompetentes. Que ele não tem paciência pra mimimi. E que é uma frescuraiada quando as duas se juntam pra conversar. Aí entra o terapeuta, né, tentando fazer e refletir sobre aquilo tudo. Mas então fulano, será que isso não quer dizer algo a seu respeito? Que tal pensar mais profundamente sobre todo esse ocorrido? Aí corta a cena, e entra como deveria ser. E meu irmão, aí a coisa muda completamente. Porque o terapeuta começa a descascar o cara, falando umas verdades na cara dele, dizendo que ele é um escroto insuportável, e que pra ele, o universo inteiro tá errado, mas ele continua se achando o único certo da história. Resumindo, é praticamente uma lição de moral, e ai eu fico pensando, sabe, como eu disse, eu nunca fiz terapia, então não sei como um terapeuta age nesses casos. Mas confesso que em certas situações, dá vontade de imaginar um choque de realidade desses acontecendo. E aí entrou o ponto que me fez querer trazer esse tema aqui pro nosso boteco. Como seria bom algumas pessoas por aí ouvirem umas boas verdades de alguns profissionais. Pra ver se finalmente acordam pra vida. Porque bicho, apesar de ser um quadro de comédia, é uma crítica muito forte às pessoas. E nem só pras pessoas ruins, tá? Tem um outro exemplo que é hilário. O cara tá lá se consultando, e óbvio, por ser comédia, ele faz um personagem homossexual bem estereotipado. Mas mano, já reforço aqui. Tudo no maior respeito. E aí nessa versão de falar as coisas na lata, o terapeuta vira pra ele e manda algo tipo: meu querido, para de procurar mulher pra ti. Porque no fundo, do que ela gosta, tu gosta sem dobro. E cara, isso serve como um baita recado pra quem assiste. Porque no fundo, a mensagem é simples. Para de tentar ser aquilo que tu acha que a sociedade espera de ti. Ou aquilo que tua família quer que tu seja. E simplesmente vai ser quem tu realmente é. E aí eu volto no ponto, né? Falta mesmo às vezes um bom choque de realidade em muita gente por aí.
Porque, mano, nem faz muito tempo que a gente falou algo parecido aqui. Lembra do vídeo das pessoas que se fazem de coitadinhas? Mesmo estando errada, ou também o contrário. Pessoas que disfarçam ataques. Disfarçam ofensas, chamando tudo isso de opinião, ou de crítica. Eu sinceramente penso que para essas pessoas, falta justamente isso. Um tratamento de choque, um bom terapeuta que consiga fazer essas pessoas abrirem os olhos. Isso se, claro, essas pessoas quiserem enxergar. Porque como diz aquele velho ditado, né? O pior se cego é sempre aquele que não quer enxergar, porque pode ter certeza. Se isso realmente acontecesse, esses tratamentos de choque, ainda assim existiriam pessoas dizendo: esse terapeuta não sabe de bosta nenhuma. Tô perdendo meu tempo aqui. Como assim o problema está em mim? Eu não sou um cara de apostar. Mas meu amigo, eu jogo contigo o que tu quiser. Que teria muita gente exatamente assim. Ha ha ha. Mas, agora chegamos no ponto central desse papo. Mas meu amigo, o ponto central aqui, olhando esses vídeos do Embrulha pra Viagem, e falando totalmente no achismo mesmo, é que eu sinceramente acho que tem muita gente, por aí, que procura ajuda profissional, não pra mudar, mas só pra validar o próprio comportamento. Tem muita gente que no fundo sabe exatamente o tipo de pessoa que é. Sabe os erros que comete, sabe as atitudes erradas que toma, mas procura alguém justamente esperando ouvir: não, você não tá errado, você só teve seus motivos. Cara, vou puxar um assunto delicado aqui. Traição. Alguém trai o parceiro. Ou a parceira. Beleza? E essa pessoa procura um profissional não para entender por que fez aquilo, mas querendo transformar a própria atitude numa desculpa. Tipo assim: eu faço isso por conta do meu pai. Eu faço isso por causa da minha infância. Eu sou assim por conta de situações do passado. Quase como se estivesse procurando um atestado. Uma justificativa. Para continuar sendo escroto. E vamos ser francos, né? Quem é que não quer ser compreendido? Quem é que não quer ser acolhido? Ou no caso, validado por um profissional? Todo mundo, meu amigo. Todo mundo. Agora confrontado? E ninguém quer. Porque ser confrontado significa uma coisa muito simples. Existe alguém olhando para tua situação e enxergando que talvez tu esteja errado. E aí começa aquela reação clássica, né? Como assim eu tô errado? Imagina. Tá maluco. Esse cara não sabe do que tá falando. Porque no fundo, ser confrontado significa aceitar uma coisa que muita gente odeia admitir. Que talvez o problema esteja nela mesma. E aí olhando pelo lado do terapeuta, sabe? Eu imagino a frustração como profissional. Pete. Em perceber que não está conseguindo ajudar aquela pessoa. Não está conseguindo fazer ela enxergar os próprios erros. Pete. E honestamente, isso deve acontecer muito, porque várias situações mostradas nesses vídeos, apesar de extremamente engraçadas, quando tu para olhar friamente, são reflexões muito pesadas. E fazem total sentido. Tal como aquele cara que eu mencionei antes, que acha que o mundo inteiro tá contra ele, ou do rapaz que claramente reluta em aceitar quem ele realmente é. E tem outros exemplos muito bons também. Tem um, por exemplo, de uma mãe. Uma mulher aparentemente rica. Vivendo num casamento completamente de fachada. E aí a coisa fica ainda mais pesada, porque nessa sketch, ela comenta que o filho foi chamado na diretoria por mau comportamento no colégio, por insultar uma colega, e aí o terapeuta, já indo pro famoso tratamento de choque, joga uma verdade pesada na cara dela, algo tipo: também, com o pai horrível que essa criança tem, o cara te trai, te humilha na frente dos filhos? Que exemplo tu acha que essa criança tá tendo? E mano, apesar de ser humor, olhando friamente, isso faz pensar demais, e dai observando como as coisas andam hoje em dia. Como muitas pessoas são. É de se imaginar que situações parecidas com essas devam acontecer em muitas sessões por aí. E sinceramente, às vezes eu penso que, se existissem esses choques de realidade,
Talvez algumas pessoas finalmente conseguissem enxergar certas coisas que insistem em ignorar. Porque a gente vive numa época curiosa, sabe? Todo mundo quer ter ouvido. Todo mundo quer respeito. Mas quase ninguém quer escutar algo que incomode. A pessoa quer opinião. Desde que a opinião concorde com ela. Ela quer conselho. Desde que o conselho valide aquilo que ela já pensa. Ela quer ajuda. Desde que essa ajuda não obrigue ela a reconhecer que talvez esteja errada. E bicho, isso é muito perigoso. Porque crescer como ser humano depende justamente disso. Depende de reconhecer defeitos. Depende de aceitar críticas. Depende de ouvir verdades que às vezes machucam, mas que precisam ser ouvidas. Só que parece que hoje em dia, qualquer desconforto virou ofensa. Tu fala pra alguém, cara, talvez tu esteja errado. Pronto, virou ataque pessoal. Virou desrespeito, virou perseguição. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje vive presa nos mesmos erros. Porque no fundo, ninguém quer mudar de verdade. Querem apenas encontrar alguém que diga exatamente aquilo que elas querem ouvir. Algo como, não, relaxa, tu tá certo, o mundo inteiro é que tá errado. Só que meu amigo, vamos ser sinceros, né? Não é possível o mundo inteiro estar errado o tempo todo. Mas agora, minha parceria, eu quero saber de ti, o que tu acha de tudo isso? Tu concorda comigo? Ou acha que eu tô viajando completamente nessa reflexão de hoje? Porque sinceramente, eu acho que isso explica muita coisa sobre como as pessoas têm se comportado atualmente. Talvez esteja faltando exatamente isso hoje em dia. Menos gente procurando aprovação o tempo inteiro, e mais gente disposta a ouvir aquilo que precisa ouvir, mesmo quando incomoda, mesmo quando dói, mesmo quando significa reconhecer que o problema pode estar em nos mesmos. Porque ouvir carinho conforta, mas ouvir verdades difíceis transforma. E talvez seja justamente isso que esteja faltando para muita gente hoje, um pouco menos de ego e um pouco mais de autocrítica. Mas enfim, minha parceria, sendo assim, tu sabe que chegamos naquele momento clássico aqui do canal, né? Nosso querido momento LIASC, like, inscrição, ativar o sino e compartilhar. Faz essas 4 coisinhas aí pro teu parceiro opinador, porque tu vai me deixar muito feliz e vai ajudar demais o nosso boteco continuar crescendo cada vez mais. O mais, meu amigo, meu muito obrigado de sempre, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por trocar essa ideia comigo, obrigado pela parceria de sempre, um grande abraço, até nosso próximo encontro, valeu, fui!